E esse livro ele estava contando de uma família lá no interior que ficou muito rica porque ela tinha preguiça de buscar o boi lá no pasto e o boi engordava. Então é uma brincadeira mais ou menos assim. Estou dizendo isso porque Paulo de Tarso Santos, além de ter sido um grande escritor, foi meu avô. Então se alguém quiser, depois eu passo a referência desse livro aí. Interessante, mas é isso, às vezes você tomar menos decisões e decisões mais acertadas é mais benéfico do que fazer overtrading. Quem fala isso demais é o Warren Buffett e o sócio dele, o Charlie Munger, né? Charlie Munger, que é o sócio advogado, né, dele, dizem que ao invés de você tomar muitas decisões todos os dias, é melhor você tomar poucas decisões e mais importantes. Estou dizendo isso porque por mais que a gente diga, olha, nós só estamos montando o long and short uma vez por semana e desmontando uma vez por semana, isso tem dado benefícios, tem beneficiado a gente, tem dado dinheiro, né? Então é interessante. Gente, vamos lá. Goal com CSN, duas empresas de siderurgia, né? Gerdau na compra, CSN na venda. E vamos ver como é que tá. É só puxar aqui. Goal. Eu não sei porquê, mas eu acho que corre o risco de a gente ter montado ao contrário, ter digitado ao contrário. Então, CSNA 3. Vou ver o ratio se está certinho mesmo. Olha lá. A gente montou, e esse ratio, o ratio atual desse par, tá em 1.90/690. E aqui ele está dizendo que a gente montou em 1.59. 1.59. Então, na verdade, né, provavelmente a gente fez ao contrário. Fez ao contrário? Não, pior que não, pior que a gente fez certo mesmo. Por que Goal de um lado, CSNA do outro, Goal... Ah, não é Goal 4 não, desculpa gente. É Goal 3, tá? Então Goal 3, vamos puxar de novo. Acho que nós perdemos grana, viu? Não. Perdemos sim, olha lá. A média móvel está em 1,71, que é aqui em cima. Nós montamos esse ratio a 1,59. A 1,64513 a gente sairia no lucro de 3% e a 1,56 a gente sairia no prejuízo de 2%. E agora o ratio está em 1,50, então nós vamos perder uma graninha razoável. Vamos perder aí 9 centavos de 1,50, vamos perder uns 4%, 4,5%, faz parte, 1,50, 498, vamos digitar 5% de prejuízo. E olha, não sei porque que a gente vendeu CSN, foi uma burrice, né? Porque a gente estava comprado em CSN com Uzi Minas, foi o trade da semana, foi realmente burrice ter feito isso, mas faz parte, a gente erra mesmo. MRV com Gafisa, MRVE3, agora GFSA 3, GFSA 3, vamos consultar. Olha lá, vamos ver como é que estão as coisas. A gente montou esse par a 242 e o nosso objetivo era sair com 249, objetivo com ganho, e o nosso stop no prejuízo era 2.37397. E o ratio agora está em 2.42, então está exatamente onde a gente montou, bem aqui embaixo. Ele chegou a trabalhar por menos, chegou a trabalhar em 1,39. A gente montou exatamente por aqui, ele afundou, aí voltou de novo e está com 2,42. Eu acredito que a gente deva carregar essa posição, deixar ela montada. Então estou até salvando a planilha, deixando essa posição montada. Das 3 operações que a gente desmontou, 2 com prejuízo, uma com prejuízo pequeno e outras com prejuízo grande. Vamos agora responder a pergunta do Ike. A pergunta dele é a seguinte: olá Roxo, boa tarde. Nessa puxada de fim de ano, abre oportunidade para a arbitragem? Olha,
Primeiro, a puxada de fim de ano, pelo menos até agora, não aconteceu, né? Vou até olhar como é que está o mercado aqui. O Bovespa está subindo 1,5%. Deu uma pequena melhorada, então, de qualquer maneira, mas a gente ainda não está com aquele mercado puxando forte, como a gente costuma ver aí nos finais de ano, mas de fato tem oportunidades de arbitragem, sim. Muitas vezes as ações ON e as que têm maior beta, elas sobem mais rápido. Então, depois que há uma grande puxada, antes não dá para você prever muita coisa, mas se você tivesse que fazer uma aposta, era melhor você comprar empresas que têm um beta mais alto, empresas mais cíclicas, empresas que são mais alavancadas, que dependam mais da variação da bolsa e do crescimento da economia. Dentro do mesmo setor, a gente tem empresas com beta maior, empresas com beta menor. Por exemplo, setor bancário, o Banco do Brasil tem beta maior, o Itaú tem beta menor, por exemplo. Então seria ideal você, antes da puxada, comprado em empresas com beta, quer dizer, com um comportamento, com uma variação, quando o mercado sobe, que suba mais, né? E aí, quando o mercado subir, a empresa que você está comprando tem um beta maior, vai subir mais rápido. E depois que o mercado tiver subido bastante, né, e atingir, sei lá, uma resistência, ou as empresas com beta mais alto tiverem muito esticadas, né, olhando aí pelos spreads, pelos ratios, aí você vai escolher então uma outra empresa, né, e aí vai ficar vendido em beta e comprado em empresas de beta baixo, que é um tipo de posição até um pouco mais seguro, né? Então você compra a empresa com beta baixinho, vende a empresa com beta alto. Na hora que o mercado dá aquela corrigida, a empresa com beta alto, ela derrete, né? Ela cai muito mais rápido e aí você se beneficia da posição. Não estamos ainda com capacidade de avaliar betas, de comparar betas, porque a gente ainda está num nível, né, de argumentação, de bate-papo, de chat mais básico. A gente primeiro ainda precisa dominar essas questões de ratio, essas questões de quanto comprar, quando vender e que hora, para depois começar a trabalhar com conceitos estatísticos um pouco mais avançados, como beta, como cointegração, coisas assim um pouco mais complexas mesmo. De qualquer maneira, vamos voltar aqui para o sistema e vamos ver o que está interessante. Primeiro os ON com PN, né? Primeiro os ON com PN, a gente vai puxar aqui a consulta. Então, clicando em ON com PN, ele já vai trazer para a gente todos os resultados, né, obtidos aí entre ON com PN, todas as combinações de empresas que são tipos de ações da mesma empresa, mas de emissões diferentes. Então agora nós temos Vale 3 com Vale 5. Você pode ver aqui que ele costuma variar 3% a Vale, né? E ele está desviado da média agora, 1,99, 2%. E então ele tem uma média móvel que está aqui em 1,02 e agora ele está lá no 1,04. Infelizmente, como o desvio padrão é mais alto, a gente não consegue montar muita coisa agora não. Agora temos Lame 3 com Lame 4. Isso aqui está um pouco mais interessante, né? Ele costuma variar, olha como ele está. Vocês não estão vendo, porque vocês não estão vendo o gráfico, né? Desculpa. Olha como a média está aqui embaixo e ele está lá em cima, né? Então nós vamos ter que fazer o contrário, né? Nós vamos ter que comprar Lame 4, vender Lame 3 para comprar esse spread, como se a gente tivesse o gráfico ao contrário, né? Se a gente, vou digitar aqui, ó, digitar aqui para vocês verem, ó, Lame. Então, Lame 4 na frente e depois Lame 3. Vamos colocar aqui Lame 3. Estou digitando, vocês não estão vendo porque está em outra tela, mas a gente vai puxar aqui e ele vai aparecer só Lame 4 com Lame 3, olha lá. É a mesma coisa, só que é o gráfico ao contrário, tá vendo? E nós vamos comprar esse ratio aqui embaixo, ele já começou a melhorar um pouquinho, a gente já está trabalhando com menos,
né? Mas a ideia é que ele chegue pelo menos até a média lá e que a gente se beneficie disso. Roxo, a média, o desvio da média é 2,26, ele está desviado em 4,22. Não dá 3 vezes a média. Eu sei que não dá 3 vezes. Por isso que eu vou montar aqui para vocês. Mas se vocês não tiverem muitos pares para montar, se já tiver dinheiro para montar 1 ou 2 pares só, o ideal é não montar esse par, porque ele não está tão moleza assim. Então nós vamos comprar aqui o Lame 4. Peraí que tem que pôr a letra maiúscula, né? Então, Lame 4. Vamos vender Lame 3. E o ratio dele é 1.02857. Tá montado. Poxa, qual é a diferença para o outro par que você estava vendo, que era Lame 3 na frente e Lame 4 atrás? O ratio é o contrário. Ao invés de ser 1.02 é 0.98, 0.97 alguma coisa. Mas é a mesma coisa, é o mesmo ratio olhando ao contrário, né? E aí, como ele costuma oscilar 2,3%, vamos com um objetivo de ganho de 3% e um stop de 2%? Acho que pode ser uma boa. Então vamos fazer igual a 1,02, que aqui é o ponto de entrada, e nós vamos multiplicar por, então, J75 multiplicado por 1.03, 3% de ganho, a gente sairia a 1,05943. E aí o ponto de stop da estratégia com 2% de perda é só ir lá no 1.02 e multiplicar por 0,98, 2% de perda. Então a 1,008 a gente desmonta e com 1,05 a gente sai da estratégia, desmonta a operação. Vamos voltar lá para os nossos ON com PN, né? Voltar para o ON com PN, vamos puxar consultar aqui de novo. Então esse par de Lame nós já montamos. Agora tem um outro par interessante aqui, INEPAR. INEP 3 com INEP 4. Vocês precisam observar aí se existe liquidez, né? Liquidez principalmente para alugar o papel que você vai vender, mas aí é a questão operacional, né? Então tem que falar lá com o corretor, ver se tem a liquidez, mas a gente vai montar aqui a estratégia. Então a estratégia qual que é? Ela é aqui no dia 18/11 e a gente vai comprar INEP 3, o sinal está negativo, então tá certo mesmo o posicionamento, e vender INEP 4 e o ratio atual é 1,04225 e como ele costuma oscilar 2%, podemos pôr um objetivo de ganho de 2,5% de repente. Então pega 1.04225 e vamos multiplicar por 0.1.025. Então com 1,06831 a gente sairia no lucro e no prejuízo a gente pode pôr, sei lá, 1,7% de perda, 1,6%, alguma coisa assim. Então vamos pôr 1.04225, que é o ratio atual, e vamos multiplicar por 0.987, 1,3% de prejuízo, a gente sairia a 1.0287, é o que está aqui, vocês estão enxergando aqui direitinho. Vamos tirar da frente essa tela e vamos ver, olha que interessante aqui, a Eletrobras está com uma grande oportunidade, ele está 13% desviado da média, sendo que ele tem um desvio padrão, um costume de variar em média 1,64. Esse desvio padrão está meio esquisito, porque esse papel oscila bastante, mas o fato é esse, a média está aqui em cima em 0,77 e ele está lá embaixo em 0,66, então ele está 13% longe da média, está valendo a pena comprar esse ratio agora. Então, no dia de hoje, 18/11, a gente vai comprar ELET 3, comprar Eletro ON e vamos vender ELET 6. E a quanto? Olha, 0,66834 é o ratio atual. Como ele está desviado da média 13%, eu acho que a gente pode pôr um objetivo de ganho de 4%, não é tanta coisa assim.
mesmo que ele esteja acostumado a oscilar 1,6, 4% de ganho eu acho que pode ser um bom objetivo. Então é só multiplicar o ratio atual por 1,04, não é 104 não, é 1,04, agora está certo, e o prejuízo pode ser com 3% de ganho, para manter uma relação logarítmica e meio exponencial. Então uma coisa meio Fibonacci, é 2,5 com 4 ou 3 com 4, é meio exponencial, tem uma raiz aí. Então vou pegar 0,66834 e vamos multiplicar por quanto? Por 0,97, né? 97, 3% de prejuízo. Então a 0,6429 a gente sai da estratégia. Já deu meia hora, que é o tempo que a gente costuma usar para esse programa, mas como a gente só montou 3 pares, vamos ficar mais um pouquinho, acompanhar mais um pouquinho, ver se tem mais alguma coisa interessante aí. Olha lá esse cara, Ambev 3 com Ambev 4. Ambev 3 com Ambev 4 não dá para montar agora, por quê? Porque vai haver uma incorporação, as duas empresas elas vão virar um único tipo e a Ambev vai mudar aí o nível de governança corporativa. Houve um benefício para os ordinaristas, isso é algo que costuma acontecer, eu não vou entrar em juízo e nem mérito nenhum, quem sou eu para criticar Jorge Paulo Lemann e família e sucupiras da vida, mas o fato é que a ON deu essa baita porrada, mas o motivo não é um motivo estatístico, não é que subiu porque subiu e vai cair, subiu porque vai haver um evento corporativo, então não dá para montar isso agora. Uma outra que é legal que a gente sempre monta, que não tem tanta liquidez, mas pelo menos como didática funciona bem, é o RPMG, que é a Refinaria de Petróleo Manguinhos, empresa velha para diabo, mas que continua por aí. É meio que um mico, né? Todo mundo sabe disso, tem político aí no meio da empresa e tudo mais, mas de qualquer maneira ela está numa situação estatística interessante. Ela costuma variar bastante ao redor da média. Então nós vamos montar comprando qual? Nós vamos comprar a PN, por mais que tenha a ON na frente e a PN aqui, como esse sinal é positivo, nós temos que fazer o inverso para que ele caiba aqui na posição. Então, RPMG 4 nós vamos comprar, RPMG 3 nós vamos vender, e o ratio atual está em 1.125, 1.125, né? Esse é o ratio atual. Como ele está desviado da média quase 5% e o desvio normal de variação dele é 1.4, a gente pode objetivar aí uns 3% de ganho. Então vamos pegar o ratio atual, que é 1.125, e multiplicar por 1.03 para saber quanto a gente sairia no lucro, e no prejuízo pode ser 2% de prejuízo. Então vamos pegar o ratio atual, que é 1.125, e multiplicar por 0.98 para dar 2% de perda. O último par que a gente vai ver, né, o nosso horário... o TG está avisando que a RPMG estava até com a negociação suspensa. Então, se forem montar mesmo na pessoa física, gente, tomem bastante cuidado. Outro par é Bradesco ON com PN, mas ele já foi, já voltou, já variou demais. Acho que não vale a pena tentar montar alguma coisa dessa agora. E com relação a ON com PN, a gente tem aqui Oi BR3 com Oi BR4. Dá para comprar, que ela está com sinal negativo. Então essa aí a gente vai fazer de qualquer maneira. Eu vou deixar lá a Refinaria de Petróleo Manguinho, gente, mas se vocês forem montar, lembrem-se, é aquilo que eu falei, uma empresa tem dificuldade de liquidez. Ela tem mais um efeito didático do que de fato para operar não é tão simples assim. Oi BR3, Oi BR4 na compra. O rate atual está em 1.10989 e acho que a gente pode pôr o mesmo objetivo de 3% de ganho e 2% de prejuízo que a gente tinha feito na refinaria de petróleo, para poder sobrar um pouco mais de tempo para a gente ver se tem alguma outra oportunidade. O TG está dizendo aí que a liquidez, o volume dela muito baixo, negociou apenas R$180. Então, gente, esquece. Na tela é uma boa oportunidade, mas na realidade não é, não. E aí vamos puxar todos os setores, né? Vamos puxar subsetor por subsetor.
Vamos ver o que acontece aí. Nós vamos puxar um monte de cara. Então, vamos ver se tem alguém muito distorcido aí. Itaúsa com MMX, Itaúsa com Vale, Gerdau com MMX, Gerdau com Vale, Exetec com Rossi. Olha, nós não temos nenhuma construtora montada. Exetec com Rossi pode ser uma boa para fazer aí o nosso último par, né? A gente só deixou montado uma MRV com Gafisa, é construtora também, mas é MRV com Gafisa, então dá pra gente montar aí 18 do 12. As construtoras elas têm oscilado muito aí em torno da média, sempre geram boas oportunidades de fazer long and short. Nos nossos long and shorts na nossa carteira são algumas das posições que a gente costuma ter lucro. EZTC 3 na compra, EZTC, não, é Rossi, perdão, RCID 3 na venda, e o ratio atual está trabalhando na faixa de 5,45,319. E aí a gente vai colocar o mesmo objetivo de ganho. Podemos colocar o mesmo objetivo de ganho, ao invés de colocar 3%, vamos colocar 4% de objetivo de ganho, e o prejuízo podemos por 2,5. A gente vai multiplicar por 0,975. Então aí a gente fica 5,45,319 é o ratio atual, 5,67132 é o ratio para sair no lucro, e 5,31686 para sair no prejuízo como stop. Gente, então montamos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares, e ainda deixamos um novo par, um par antigo que é MRV com Gafisa, que já estava montado. Nós deixamos montado, vamos carregar para a semana que vem. Bastante coisa montada, muito ON com PN, vamos ver o resultado que dá. E sobre a pergunta do Ike, que é o que acontece nesse final de ano, se a gente tiver uma puxada muito forte, via de regra, as empresas, as ações ordinárias, elas sobem mais devagar do que as ações preferenciais, ela tem um beta menor. Então, via de regra, é melhor ficar comprada na PN do que ficar comprado na ON. Mas nesse caso aqui, nós só estamos comprados em PM de Manguinhos, o resto a gente está comprado, não. Nós americanas estamos comprados em PN também. Então, acho que a gente está bem posicionado aí para essa semana que vem. Na semana que vem eu não estarei aqui, eu vou tirar de férias. Na semana seguinte, que é a semana do ano novo, devemos ter o programa assim na terça-feira. Então, semana que vem não tem programa, só daqui 2 semanas. Tomara que o mercado ande a nosso favor aí nesse tempo que a gente não vai estar presente. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã, quarta-feira, tem bate-papo com o TG às 5h30. E na quinta-feira, depois de amanhã, tem o último bate-papo aí, pelo menos até o Natal, comigo de opções avançado. E antes, até lá pelas 5h20, 5h30, temos o nosso bate-papo de mercado. E depois o bate-papo de opções avançado. Tá bom? Grande abraço para todo mundo e amanhã tem mais.